Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira lição do mês de dezembro da plataforma Discipular Kids. Esse mês estamos trabalhando o tema Milagres de Jesus. E na semana de Natal o tema não poderia ser diferente, o milagre da salvação. E como vocês podem ver, nós estamos aqui com um painel lindíssimo de Feliz Natal. Temos aqui card da reflexão, dado da memorização e também a nossa sugestão de lembrancinha, uma sacola personalizada com os fatos mais importantes do nascimento de Jesus, para vocês colocarem os doces para a criançada. Super dica da plataforma. Todo esse material está disponível para os nossos assinantes. E se você ainda não é assinante da nossa plataforma, o que você está esperando, cliente? Venha fazer parte da nossa família, ter acesso a todo esse material, mais de 180 lições que já estão disponíveis em nosso portal. Em 2026, já temos 5 temas definidos no nosso portal e esses temas serão disponibilizados a cada mês. No mês de janeiro de 2026, nós iremos falar sobre o apóstolo Paulo. No mês de fevereiro, nós iremos falar sobre a armadura de Deus. Em março, o nosso tema é a boa parte. Nós iremos ensinar as crianças a fazer as escolhas certas. Em abril, nós iremos trabalhar o tema saindo do Egito, porque abril é mês de Páscoa. Então nós iremos falar sobre a Páscoa e toda a trajetória do povo de Israel. Da escravidão no Egito até a terra prometida. Será um mês inesquecível. E em maio, o especial Maio Laranja. Iremos trabalhar sobre prevenção. E uma das histórias que nós iremos abordar mais uma vez é a história de Tamar, uma princesa em apuros. Então, 5 temas já estão definidos lá no portal. E quem é assinante já começa a ter acesso a esse material a partir do finalzinho de dezembro. Porque a Discipular Kids não para. E antes de mostrar para vocês todo esse material riquíssimo que nós disponibilizamos para os nossos assinantes, eu confesso a vocês, esse livro 3D, em 2 anos de plataforma, eu já produzi mais de 100 livros 3D. Esse aqui se tornou um dos meus preferidos, porque olha a beleza desse livro 3D. Olha a delicadeza e os detalhes dessas imagens. Conseguimos seguir aí, gente, um padrão, onde os personagens ficaram praticamente idênticos. Olha que coisa linda essa cena de José e Maria. Olha José e Maria indo para Belém. Que coisa espetacular, não é não? Esse material eu vou mostrar para vocês detalhadamente. Tem também o acróstico de Natal. É o primeiro acróstico que nós disponibilizamos aqui na plataforma. Para quem não sabe o que é acróstico, sabe aqueles recursos que as tias fazem muito de EVA, que são os nomes. Tem a criação, tem o chamado, tem céu, tem Jerusalém. Todas as palavras e cada letra é um significado. Isso que é acróstico. E nós disponibilizamos um acróstico para os nossos assinantes, claro. Além dessas dinâmicas que vocês já conhecem, antes de entrarmos no planejamento dessa lição tão especial sobre o nascimento de Jesus, eu quero compartilhar com vocês uma super novidade. Quem é assinante da plataforma desde o início sabe que eu sempre liberei os recursos em círculo. Mas esse ano viralizou esse recurso aqui maravilhoso que você usa ele e pode dobrar, gente. Olha só que recurso maravilhoso. Esse recurso ele é bom de usar porque ele é compacto, ele é dobrável, tá? Não pesa e nós começamos a confeccionar. Essa história que eu tô mostrando pra vocês é sobre a Nova Jerusalém, gente. Mas é a Jerusalém de uma forma assim que ninguém falou. Eu nunca vi um recurso visual sobre o céu que começasse falando sobre quem? Sobre João. Ninguém fala em que situação João estava. João estava na ilha de Patmos, isolado, preso, porque tentaram matar ele de todas as formas, não conseguiram. Então levaram ele pra ilha de Patmos para que ele ficasse isolado, para que ele não pregasse mais a palavra de Deus, para que ele não falasse mais de Jesus. Estava acontecendo ali uma grande perseguição aos cristãos. E o que é que João faz? João continua pregando. E lá na ilha de Patmos, isolado, uma ilha a qual os piores criminosos eram levados para esse lugar. E é exatamente nessa situação de exílio, de isolamento, que João vê aquilo que nós desejamos ver. Ele viu o novo céu e a nova terra. Gente, esse recurso ficou lindo demais. E eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Olha isso. Ele viu a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra descendo. Perceba que a Nova Jerusalém está aqui literalmente flutuando. Olha isso, eu quero mostrar rapidinho para vocês. Ruas de ouro, olha que coisa linda, gente. Ficou assim, perfeito. Fiquei encantado com esse rio da vida. Olha que coisa perfeita. O rio da vida, o trono de Deus lá no centro. Coisa linda. Coroa da vida. Olha só. Perfeição. Se você quiser adquirir esse visual, eu tenho ele prontinho aqui, tá? É só entrar em contato comigo. Vou deixar o link aqui do meu WhatsApp na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Se você recebeu esse vídeo no WhatsApp, é só entrar em contato comigo também. E também esse material está disponibilizado no nosso site. Esse material é físico. Mas se você quiser o arquivo digital, nós vendemos também o arquivo digital, ok? Olha esse aqui, livro da vida. Lindo, lindo, lindo demais. E temos aqui também, olha só, a cidade não precisa de sol, de luz, porque o próprio Deus já ilumina, o próprio Deus é quem clareia aquele lugar, é quem dá brilho. E como é que nós iremos chegar neste lugar? Através do arrebatamento. Outro recurso que eu fiquei também encantado foi o Atos 2, a descida do Espírito Santo, que nós iremos falar sobre crianças cheias do Espírito Santo. Olha só, todo passo a passo, quando o pessoal estava em Jerusalém, reunidos para a grande festa, a festa das primícias. E de repente, eles foram impactados com o som de um vento impetuoso. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Que recurso lindo. Então, se você
tiver o desejo de adquirir esse visual físico, entre em contato comigo, eu tenho um de cada, tá? Eu tenho também o Nosso Gênero Vem de Deus e tenho O Que é Pecado. Esses eu tenho já a pronta entrega. Tenho diversos temas, posso mandar o catálogo pra você, é só você entrar em contato conosco. Vou deixar o link do catálogo também aqui na descrição do vídeo. Esse material a gente faz por encomenda, ok? Entre em contato comigo e eu estarei dando os detalhes pra vocês. Bem, pessoal, eu não poderia deixar de comunicar a vocês, de compartilhar com vocês essa bênção. Aproveita que o nosso catálogo todo está em promoção de lançamento, tá? E agora vamos para o nosso planejamento de aula. Vamos começar falando sobre o acróstico de Natal. Por quê? Porque depois eu vou diminuir aqui a minha imagem, então eu vou mostrar tudo que é de recurso, já vou mostrar aqui primeiro para vocês. O acróstico é da palavra Natal, certo? Nós disponibilizamos aqui em 4 folhas, para ele ficar grande assim, fica muito legal, tanto para você contar a história, quanto para você também decorar o espaço aí na salinha para fazer aí uma comemoração de Natal e ficar bem diferente, bem legal. Olha que lindo. Você pode fazer isso aqui, gente, isso aqui num PVC ou num PS, vai ficar uma coisa linda. Você pode imprimir no papel adesivo vinil, que é brilhoso, vai ficar lindo demais. Mas olha só, aqui eu só tenho o papel fotográfico e já dá para você usar sem precisar colar nada atrás. Você consegue usar tranquilo, ok? Então tem esse tamanho em 4 folhas e tem o tamanho padrão, que é cada letra em uma folha 4, fica pequenininho, mas para quem gosta de um recurso gigante, esse tamanho aqui, ele tá muito bom para você fazer a contação da história. Nós temos aqui as cenas principais da história, é um resumo da história, mas tem de fato as cenas principais. Eu diria que todas. Então você pode contar a história e claro que Natal é para falar de salvação. O nascimento de Jesus é salvação. E aí o L nós vamos terminar aqui com o Jesus crucificado e o Jesus glorificado. Olha que coisa linda. Então esse material está disponível para os assinantes. Se você não tem interesse em se tornar assinante da plataforma agora e quer adquirir só o material de Natal, você consegue comprar no nosso site. O valor é apenas R$25. Olha a quantidade de coisas que eu estou entregando por R$25. O painel está incluso, a sacolinha, a lembrancinha também está inclusa, a caixa da memorização, o dado da memorização, tá tudo incluso, o acróstico e o livro 3G. Depois de tudo isso aqui, eu vou mostrar para vocês o Memorizando, que é a novidade da plataforma, que é o cartaz Memorizando, que nós só disponibilizávamos o cartaz digital. E agora você pode também imprimir o cartaz ampliado. Nós temos 4 folhas para você aí citar o Memorizando e as crianças decorarem, as crianças aprenderem o Memorizando. Tem como base Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse é o versículo base da nossa lição. Aqui nós temos a caixa da reflexão. E como vocês observam, tem 2 caixas da reflexão. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, eu fiz uma caixa da reflexão especial para o nascimento de Jesus. E olha só essa caixa, que coisa linda. Tem o passo a passo da história de Jesus. Cenas da história de Jesus. As crianças ficarão encantadas com essa caixa da reflexão. A dinâmica da caixa é muito simples. Você vai colocar um hino para tocar, de preferência, um dos hinos sugeridos na lição, ou um hino que tem a ver com o tema, para ter aí sentido com o que você está falando para as crianças. E aí, vai passando de mão em mão. Quando você der uma pausa, a criança que estiver com a caixa na mão, retira o cartão, lê a pergunta: por que o nascimento de Jesus é tão importante para nós até hoje? Então essa criança vai dar o seu ponto de vista, vai dar a sua resposta, e você que é professor, lá no seu roteiro, baixe o PDF Planejamento de Aula. Lá no seu roteiro tem as perguntas e tem orientações para você, ok? Nós disponibilizamos 4 a 5 perguntas. Se você achar pouco, você faz mais perguntas. Se achar demais, você diminui, certo? Então essa é a dinâmica da caixa da reflexão. Por que o tio Mesmo disponibilizou essa outra caixa? Porque essa caixa aqui, ela é a caixa do mês de dezembro, Milagres de Jesus. E aí eu comecei com o nascimento, que é o maior milagre, que é a história de hoje. Aí tem a outra aqui, Jesus transformando água em vinho, Jesus multiplicando pães e peixes, que foi a lição 2, e a lição 5, que vai ser uma lição extra, é Jesus acalma a tempestade. Tio Mesmo, mas o mês de dezembro só tem 4 lições. Por que o Senhor está disponibilizando 5? Porque em novembro foram 5 domingos, e nós não disponibilizamos as 5 lições. Nós disponibilizamos 4 lições, e na última aula de novembro eu expliquei para vocês que fossem usando as lições, que em dezembro eu estaria disponibilizando 5 lições. Que na verdade, a lição extra é a Bíblia de Mary Jones, que foi a lição 2, porque semana passada comemora-se o dia da Bíblia, certo? E aí eu vou disponibilizar Jesus acalma a tempestade para fazer parte do tema Milagres de Jesus. Então será pães e peixes, o milagre da salvação, transformação de água em vinho e Jesus acalma a tempestade. Então quem seguiu essa orientação não vai ficar sem lição. Ok? Então, pessoal, esse é o material que está disponível para os assinantes, e o dado da memorização é aquela dinâmica que você vai jogar o dado e na posição que cai o dado, as crianças devem citar o memorizando. É bem dinâmico o nosso dado da memorização, e você, claro, vai usar a sua criatividade e criar outras dinâmicas aí, mas as crianças amam essa dinâmica do dado da memorização. Então, esse é o material que nós disponibilizamos esse mês de recursos físicos, mas também nós temos os recursos mas também nós temos os visuais digitais, e é agora que nós vamos mostrar para vocês e apresentar o planejamento de aula. Então, não saia do vídeo, fica conosco aí até o final. Vamos lá! Bem, pessoal, como vocês sabem, nós temos os visuais em PDF e em PowerPoint para data show ou para impressão. Mas eu não posso deixar de perder a oportunidade de contar essa história para vocês com esse livro 3D tão lindo. Então, o nascimento de Jesus, todo mundo conhece a história, mas vamos focar em alguns detalhes aqui nessa história para fazer o diferencial. A minha dica é que antes de você entrar nessa contação da história, você faça uma retrospectiva do porquê o anjo apareceu para Maria, o porquê Deus enviou o seu filho para nos salvar. E para isso,
você tem uma lição muito especial na plataforma. É a lição de número 4 do mês de novembro de 2024, que nós trabalhamos o tema Profetas da Bíblia. E o quarto profeta trabalhado foi Isaías, o profeta messiânico. Então, eu indico a você que faça uma pequena retrospectiva naquela história para introduzir o nascimento de Jesus. Porque essa promessa que o anjo fez a Maria, na verdade, esse comunicado, esse chamado na vida da Maria, foi exatamente a profecia de Isaías se cumprindo. O nosso texto base, o Memorizando, é exatamente sobre isso. Porque um menino vos nasceu. Então Isaías estava profetizando e dizendo, olha, Deus está dizendo que vai enviar um menino. E esse menino será o Emanuel, o Deus forte, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o próprio filho dele, para salvar vocês. E salvar de quê? O povo estava em pecado. Então é importante que as crianças saibam disso. E o nascimento de Jesus vai deixar de ser algo simples e já tão conhecido. E não é. O meu propósito com essa lição é que as crianças entendam de fato o quanto essa história é importante. É uma história tão conhecida que às vezes acaba sendo banalizado. E a gente não pode permitir. Porque Jesus, ele deve ser o personagem, o protagonista principal da Bíblia Sagrada. Não é Davi, não é Moisés, não é Gideão, não é Samuel, não é Noé, não é Sansão, é Jesus. Ele deve ser o protagonista, porque ele sim foi perfeito em todas as coisas. Então, faça essa introdução da história e comece falando que, para cumprir a profecia de Isaías, Deus enviou quem? O anjo Gabriel para falar com Maria, dizer para as crianças, ensinar para elas que Maria era uma jovem bem-aventurada e que Deus não escolheu Maria à toa. Deus escolheu Maria porque conhecia o coração de Maria, sabia da pureza, sabia que Maria tinha capacidade de levar dentro do seu ventre o seu próprio filho. Mas o anjo, quando aparece para Maria, também aparece para José. Por quê? Porque José não quis acreditar muito naquela conversa, não. Quem já se viu? Onde que vão acreditar que a minha noiva está grávida e esse filho é fruto de Deus? Quem já se viu isso? Então, o anjo aparece para José e diz para ele, José, Maria foi escolhida, te liga, cuida dela. E Deus não escolheu Maria à toa. Deus escolheu Maria porque sabia quem seria o esposo de Maria e quem seria o pai de Jesus aqui na terra. E depois daquela cena, Maria engravida e eles precisam ir para Belém, quando o bebê está pertinho de nascer. Então, eles viajam para Belém, eles não estão fugindo, eles estão indo para Belém por causa de um censo, porque foi decretado que as pessoas fossem para Belém para se registrar. Tem crianças aí achando que eles foram para Belém porque estavam fugindo, mas não, eles foram para Belém para fazer um censo, para fazer um cadastro que foi exigido na época pelos governantes. É importante citar isso. Mas tudo isso fazia parte da profecia, que o menino nasceria em Belém. Chegando em Belém, não encontram nenhuma pousada com vaga. Todas as hospedarias estavam lotadas, porque a cidade estava cheia. Mas aí uma pessoa diz, olha, eu tenho um curral ali dos animais, se vocês quiserem, vocês passam a noite lá, descansam lá. E foi assim que o bebê Jesus veio ao mundo. Nasceu entre os animais, em um curral. O seu berço foi uma manjedoura, mas aquele nascimento não era qualquer nascimento, não era qualquer criança. As estrelas no céu brilhavam muito mais, houve festa no céu. A Bíblia diz que 3 reis magos estavam procurando o bebê Jesus, o novo rei, porque queriam dar presentes, porque eles seguiam uma estrela, porque eles acreditavam em uma profecia, que quando o menino, o Salvador, viesse ao mundo, haveria esse sinal no céu, dessa estrela. Então eles vieram viajando do Oriente, de longe, à procura do bebê Jesus, sendo guiado por essa estrela. E encontraram o bebê Jesus e presentearam o bebê. De fato, eles foram ao encontro do bebê Jesus e olha que cena linda, gente. Que cena linda esse livro 3D. Os pastores também foram surpreendidos, porque o anjo apareceu para eles. Vejam no detalhe que na nossa história é o mesmo anjo, então não muda nada, é o mesmo anjo, a mesma imagem. Isso chama-se consistência de imagens. E fiquem ligados, porque em breve eu estarei lançando um curso para você que quer aprender a fazer o livro 3D do zero. E inclusive um módulo bônus será como fazer os recursos em tecidos dobráveis do zero também. Será um bônus do curso. Aguarda, que eu já estou gravando esse curso e em breve eu estarei lançando ele, para você aprender a fazer esses livros 3D. E além de aprender a fazer, você vai ter acesso a um acervo com mais de 50 livros 3D, que você poderá imprimir, montar, produzir e comercializar. Aguarde aí. Voltando para a história, o anjo aparece para os pastores e diz para eles, hoje nasceu entre vós o menino, o Salvador. Eu estou contando aqui de uma forma simplificada. Eu gosto de contar assim, a história simplificada para as crianças entenderem melhor. Então, eles não perdem tempo e vão à procura do bebê Jesus, vão adorar o bebê Jesus e encontram o pequeno bebezinho ali em uma manjedoura, assim como o anjo falou. Mas essa história tem uma parte perigosa. O bebê Jesus correu perigo. Por quê? Porque quando Herodes soube que os magos estavam procurando o novo rei, ele não queria perder a sua coroa. Então, ele tenta enganar os magos, dizendo para eles assim, quando vocês encontrarem esse bebê, traz até mim, porque eu quero dar presente para ele também. Só que Deus, mais uma vez, está cuidando de Jesus. O anjo aparece para os magos e diz para eles, não voltem, porque aquele Herodes quer matar o bebê Jesus. Então, os magos não voltam, ele diz a Herodes que vão voltar, mas como Deus fala com eles, eles não voltam. Herodes fica furioso e decreta o quê? A morte dos meninos, dos bebês recém-nascidos. E aqui
é que você pode fazer a diferença na contação dessa história. Falar sobre cuidado, sobre proteção e falar que o inimigo, ele sempre teve fúria com a infância. E é interessante falar isso para as crianças aprenderem a se proteger. Dizer para as crianças que esse Herodes pode representar os youtubers, os influencers, os jogos, o TikTok, o tipo de conteúdo que eles veem, que eles consomem, podem representar esse Herodes, que quer matar a infância, quer matar a inocência. Gente, é muito sério. Então, quando eu estou estudando, eu penso em tudo isso. É algo que Deus me dá e eu estou compartilhando isso com vocês. Então, não é só a história de um menininho pobre que nasceu em uma manjedoura junto com os animais. A história de Jesus é muito mais que isso. Só que Deus estava cuidando de Jesus em todo o tempo. Deus também falou com José e disse: José, bate o pé daí de onde você está, porque tem alguém querendo matar o bebê Jesus. Então, José pega Maria com o bebê Jesus e foge para o Egito. Passa um tempo no Egito, Herodes morre comido de bicho, porque não quis dar a glória para Deus. E quando Herodes morre, aí Deus mais uma vez fala com José, para que José volte para o lugar, para a terra deles, porque quem queria matar o bebê já não estava mais entre eles. E aí Jesus cresce e ele não fica bebê para sempre, né? Jesus cresce e aí ele começa a fazer a sua missão. A gente poderia continuar aqui com outras imagens, poderia colocar aqui imagens de Jesus curando, de Jesus crucificado e ressuscitado. Mas para o livro não ficar tão grande, eu preferi terminar com Jesus assim. Mas você pode terminar com uma imagem sobre a crucificação e o Jesus glorificado. E você tem material aí na plataforma. Você pode conseguir essas imagens de Jesus crucificado e ressuscitado nas lições de abril de 2025, que foi sobre a Páscoa. E se você quer detalhar mais sobre essa questão de Herodes, tem a lição 4 de dezembro do ano passado. Lembrando que dezembro do ano passado nós estudamos toda a trajetória do nascimento de Jesus. Foram 4 lições falando com detalhes. Então na lição 4 fala muito sobre isso. Você pode também dar uma pincelada, certo? Muito bem, então essa é a contação da história com o livro 3D. E essa mesma história você pode contar usando o acróstico com a palavra Natal. Agora nós vamos conhecer o planejamento de aula. E mais uma vez, esse material do livro 3D, essas mesmas imagens estão disponíveis na plataforma em PDF e em PowerPoint para impressão e para data show. E se você comprar esse arquivo digital, você vai receber tudo. Esse material para você imprimir e montar e um visual para data show, certo? Agora nós vamos conhecer o planejamento de aula e as atividades que nós preparamos para essa lição. Vamos lá. Aqui no planejamento de aula nós temos como objetivos reconhecer que o nascimento de Jesus é o início do plano perfeito de Deus para salvar toda a humanidade. Ensinar que a salvação é um presente de Deus para todos. Levar as crianças a entenderem que o maior presente do Natal não são as coisas materiais, mas a salvação oferecida por Jesus. Lembrar sempre de focar no verdadeiro sentido do Natal. Os materiais necessários você já conhece, deixamos como sugestões para os hinos aqui durante a aula, o hino Emanuel do Abdi Sadai e o hino Tesouro do Coração da Vanese, ok? Para o Memorizando, nós temos o dado da memorização, que eu já apresentei para vocês aqui no início da aula, e o cartaz do Memorizando para as crianças estudarem o versículo, decorar o versículo e entender o versículo. Esse é o objetivo da dinâmica do Memorizando. Contação da história, 35 minutos, use os recursos visuais disponibilizados na plataforma Discipular Kids, atividades 20 minutos, escolha a atividade de acordo com a idade das crianças. Se você é professor de uma sala mista, não esqueça de escolher, de imprimir as atividades de acordo com as idades das crianças. A atividade de debate e encerramento é a dinâmica da caixa da reflexão. Nós deixamos aqui as perguntas de reflexão, como você pode ver, tem aqui a orientação para o professor, para ajudar você a puxar aí esse debate com os seus alunos. Aqui nós temos as respostas, tá? Respostas das palavras cruzadas e as respostas do mapa mental. Olha só o que nós deixamos aqui de orientação para o professor. Professor, essas respostas são para lhe auxiliar. A criança deve ler a referência bíblica, pensar e responder. A palavra são ficou trocada aqui, a vogal na hora da digitação, mas vocês já entenderam aí que é a palavra são, certo? Vamos conhecer as atividades que nós disponibilizamos para essa lição. Vamos lá. Aqui nós deixamos o texto, caso vocês queiram imprimir para as crianças, aquelas crianças que não têm Bíblia. Aqui o mapa mental, deixem as crianças lerem a referência bíblica, deixem as crianças pesquisarem, colocarem aqui o que é cada cena. Isso aqui é muito básico, as crianças devem saber fazer isso, em nome de Jesus, tá? As palavras cruzadas, aqui a cena do anjo falando com Maria, no estilo Bob Goods, que as crianças amam. E é isso que nós deixamos aqui como sugestão para a atividade. Essa outra atividade é uma atividade mais artesanal, não tem segredo, é só cortar aqui os pastores, dobra aqui, tá? E cola onde tem a imagem aqui da cola e os pastores ficaram ali de frente com o anjo. É bem legal fazer isso aqui, principalmente com as crianças menores, tá bom? A outra atividade de artesanato também, para as crianças cortarem, você pode levar já isso aqui cortado e as crianças só dobram e passam a cola, colam aqui e o bebê Jesus vai ficar dentro da manjedoura, ok?
Então, por hoje é só. Esse é o nosso planejamento de aula. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma aula aí bem impactante, bem especial. Comemore esse Natal com as crianças, fazendo elas entenderem que o maior presente é o milagre da salvação, que foi o bebê Jesus vir entre nós, mudar as nossas vidas, viver conosco, viver como nós vivemos, sentir o que nós sentimos e sentiu muito além, que foi a dor da morte naquela cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso nós estamos aqui. Então, se você ainda não é assinante da plataforma Discipular Kids, eu te convido mais uma vez a fazer parte da nossa família. O portal é completo. Você não fica só, tem um grupo de mentoria que você participa desse grupo e eu estou lá tirando todas as dúvidas e o nosso material é bíblico e muito sério. E se você não quiser se tornar assinante, como eu já falei, pode adquirir só esse material no nosso site, ok? Vou deixar aqui para vocês todos os links, o link da plataforma, o link desse material e o nosso catálogo dos nossos recursos em tecido dobrável. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo com o maior número de tias e tios desse país, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!